A rotina começa pela definição da abertura da vaga. Então, o condomínio precisa de um zelador, por exemplo. Definir o que é um zelador que a gente vai contratar. Ok. Qual o perfil desse zelador? Eu quero um zelador que ele tenha mais experiência na parte de manutenção. Eu quero um zelador que ele saiba comandar pessoas, porque nesse prédio eu tenho 30 funcionários, por exemplo. Então, a gente vai definir o perfil desse profissional. Após a definição do perfil, a gente vai para o mercado. A gente vai buscar esse profissional. A gente busca em sites, a gente busca em condomínios similares, a gente busca no nosso banco de dados e aí a gente chama para entrevista. Dentro da entrevista a gente vai analisar a competência desse profissional e os conhecimentos desses profissionais. E após esse processo, normalmente a gente faz com 7, 8 profissionais, a gente escolhe 3 que tenham perfis que a gente ache adequado para aquele condomínio. E aí a gente entrega um relatório para o síndico, feito por um psicólogo, onde vai analisar competências e conhecimento e o perfil desse profissional, para o síndico poder escolher qual ele tem a empatia, né? Porque a empatia também é importante. Eu acho que o último ponto, a empatia não é o principal, mas ele é o último. Então, depois que ele tem todos os pré-requisitos cumpridos, a gente acredita que 3 estariam adequados e aí vem a parte de sinergia e empatia que o síndico acaba decidindo por qual profissional ele vai escolher para comandar, nesse caso, o dia a dia do condomínio, sendo o zelador. Sim, a diferença. Então, funções mais elaboradas, normalmente os processos são mais elaborados. Sem preconceito, mas sendo muito prático, por exemplo, um processo de um faxineiro, ele é muito mais simples do que um processo de um gerente predial. Porque um faxineiro ele precisa ter o conhecimento de limpeza e ele precisa ter um perfil adequado de responsabilidade, de comportamento para aquela função. Já um zelador, ele precisa ter mais habilidades, porque ele precisa ter habilidade de relacionamento interpessoal, de comando de equipe, de conhecimentos técnicos. Então a exigência para o cargo é maior. A exigência sendo maior, a gente tem processos maiores. Então, processos de teste de conhecimento, às vezes envolvendo até, por exemplo, um trabalho de dinâmica de grupo, para ver como ele se relaciona dentro de uma dinâmica. Então, sim, para cargos mais elaborados, processos mais elaborados. Para cargos mais simples, processos um pouco mais simples. Eu sempre coloco 2 principais vantagens de contratar funcionários terceirizados. A primeira é a reposição. Então você tem um profissional que faltou na portaria, por exemplo, no caso de funcionários próprios você tem uma dificuldade de reposição. O pessoal vai ter que fazer dupla jornada, é um pouco complicado. Então a terceirizada ela deve oferecer um substituto e que eu sempre indico que esse substituto já esteja treinado, porque também se ele não tiver treinado, ele chegar no seu condomínio e não conhecer nada, não vai adiantar muita coisa. É praticamente colocar um cone ali, tá? Então, um funcionário treinado para substituir o funcionário faltante. Esse é um ponto positivo. O segundo, e aí eu coloco entre muitas aspas, milhares de aspas, é a questão do passivo trabalhista. Teoricamente, o condomínio não vai ter passivo trabalhista. Eu coloco teoricamente porque a gente sabe, se a terceirizada não honrar com qualquer responsabilidade com aquele funcionário, a corresponsabilidade vai ser do condomínio e o condomínio vai ter que honrar com a falta de qualquer tipo de pagamento para aquele profissional. O principal que acaba acontecendo muitas vezes é a falta de comprometimento. Então, um funcionário que é do condomínio, ele tem receio de ser dispensado para ele não ficar desempregado. Um profissional que é de uma terceirizada, ele pode pensar, se eu não der certo aqui, eu vou para um outro condomínio, porque muitas vezes a terceirizada não manda ele embora, ela desloca ele para um outro condomínio. Mas tem também uma possibilidade de você remediar isso. Então você chama a terceirizada e fala, no meu condomínio eu quero, você cria uma regra, então os funcionários que não faltarem e que não chegarem atrasados vão receber R$200 a mais de vale alimentação, por exemplo. Quem vai pagar é a terceirizada. Você paga para a terceirizada e a terceirizada paga para o funcionário. E aí esse profissional ele vai se sentir muito mais comprometido, porque se ele for deslocado para outro condomínio, ele vai perder R$200, por exemplo. Tudo na vida tem pontos positivos e pontos negativos. A gente precisa avaliar quais são os positivos e os negativos e tentar reforçar os positivos, no caso que eu falei anteriormente, de reposição. Então tem que reforçar que esse profissional tem que ser treinado, porque senão não vai adiantar esse positivo, e tentar diminuir o negativo,
como eu dei o exemplo agora para vocês, de você poder dar um valor a mais via terceirizada para se sentir comprometido com o condomínio. É importante que o síndico tenha ciência que os profissionais atuantes dentro de um empreendimento são as peças-chaves do andamento do condomínio. Então, o síndico pode ter ótimos conhecimentos, a administradora pode ser excelente, ter um suporte jurídico maravilhoso, mas quem vai fazer acontecer o dia a dia são os funcionários. Então, a preocupação tem que ser muito grande. Eu falo que, falando em funcionários, a peça mais importante é sempre o gerente predial ou o zelador, porque ele faz acontecer o que o síndico quer. O síndico não está lá no dia a dia, o dia inteiro, 8 horas por dia. Então, ele é a continuação do síndico. E aí, por extensão, os porteiros, os faxineiros são a continuação desse zelador, desse gerente predial. Então, o processo tem que ser muito bem realizado, a escolha tem que ser muito bem feita, e aí já partir para um segundo ponto, que é treinamento. Tem que capacitar esse profissional, porque de nada adianta uma segurança, câmeras, cercas elétricas, o porteiro vem, aperta o botão e a gente sabe que mais de 90% dos assaltos a condomínios acontecem com entradas autorizadas. Então, a minha dica final é: qualifique muito bem esses profissionais, porque a qualificação deles vai trazer a sua comodidade e a sua segurança.